Olá, amigos que acompanham o nosso estudo Evangelho segundo o Espiritismo. Entramos já no capítulo 4. Me chamo Fábio Agostinho e convido a todos vocês a conhecer o nosso lar, Francisco de Assis, uma casa de amor e de caridade que nos auxilia na construção dessa nossa encarnação. Exatamente isso é o tema do nosso estudo de hoje, a pluralidade das encarnações. A pluralidade das vidas. E abordando os itens 12, 13, 14 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que, em três passagens específicas, uma de Isaías 26, 19 e uma de Jó 10, 14, a gente vai encontrar o trecho bíblico que nos remete à pluralidade das existências. Em Isaías, se diz que aqueles do vosso corpo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e os reinos dos gigantes. Veja bem, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão. Afirmação bem clara e bem nítida. Se o profeta quisesse falar da vida espiritual, se tivesse pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Então não estava falando da vida espiritual, e sim da necessidade da resistência da vida, do retorno ao corpo para dar continuidade à sua jornada de transformação. Mas isso, agora em Jó 14:10, que existem duas passagens de Jó. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó 14:10. E no mesmo trecho, no 14:14, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Então, vejam que essas três versões, essas três passagens, elas tratam exatamente da pluralidade das existências. E no Livro dos Espíritos, nós vamos procurar a explicação dos Espíritos da justiça da reencarnação, em que se funda, questão item 171, Kardec pergunta aos espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação? E aí a resposta perfeita dos espíritos, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Pois bem, é disso que nós estamos falando. Uma porta para o arrependimento é o retorno à estrutura corporal para que possamos rever os nossos atos. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna? Como Deus é sempre infinitamente bom e justo, a possibilidade de reiniciar pela esfera do corpo justifica a condição eternamente justa do Pai, pois podemos retornar ao corpo para rever todos os nossos objetivos como espírito em evolução. Os espíritos ainda perguntam assim, não são os filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Deus não tem essa possibilidade de ser egoísta e odioso, aplicando castigos irremissíveis. Não, ele nos dá a possibilidade dessa remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Quantos de nós já nos deparamos em situações de indiscutível situação de redução da existência corporal,
crianças que são que têm a morte antecipada. Então ficamos a nos questionar por quê? Que tipo de atitude uma criança com 2 anos de idade, ou com meses, ou com 1 ano de idade, teria para justificar uma retirada do corpo súbita, né? Então, nos remetemos às questões das vidas anteriores. Então, que não existe apenas uma prova, existe uma continuidade de prova, né? Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundo do próprio meio, onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, nós temos uma portabilidade infinita de melhoramento. Toda a evolução ela é feita de maneira solidária, e essa solidariedade implica também na utilização da pluralidade existencial, né? Pois na medida em que eu evoluo e consigo compreender as leis divinas, arrasto comigo também aqueles que estão ao meu redor, que possam também perceber a necessidade dessa reforma, dessa modificação interna. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, né? Então a gente percebe que a vida não é finita, a vida é infinita, e a nossa vida como espírito também é infinita, e a evolução também é infinita, e o que justificaria termos uma oportunidade apenas no corpo, uma possibilidade apenas, se somos tão iniciantes, se somos tão carentes dessa mudança, dessa adaptação e dessa melhoria em relação às leis divinas. Nada justificaria que se perdesse essa oportunidade de reiniciar. A reencarnação é a possibilidade de reiniciar, de lançar-se ao plano espiritual, que é o plano de origem de todos os seres, e desse plano espiritual retornar à estrutura corpórea, onde as leis divinas são mais claras, são mais evidentes, se proliferam de maneira, se perpetuam e se proliferam de maneira mais concreta, são mais palpáveis e visualizáveis. Então a possibilidade de estar no corpo, na verdade, é uma grande bênção que todos devemos aproveitar, sabedores de que retornaremos à pátria espiritual e posteriormente retornaremos para o corpo novamente, para darmos continuidade à nossa jornada de retorno à casa do Pai. A doutrina da reencarnação admite para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Sem essa reencarnação, não teríamos definitivamente uma justiça divina aplicada. Então, estaríamos a considerar um Deus injusto, o que não é realidade, não é verdade. Que se acha em condições, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros. Resgatar os erros. Repetimos as lições para poder compreendermos e poder passar nessa escola da existência. O homem que tem a consciência de sua inferioridade é importantíssima a humildade. Foi o que o Mestre Jesus passou a sua encarnação inteira, dizendo que aquele que entra no reino dos céus é como uma criança, né? É como uma criança que aceita, que é humilde, que aceita as leis divinas e a faz cumprir na sua existência, no seu ser. Creia na justiça divina. Isso não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram. Ou seja, nesse caminho nós teremos os que fazem por mais, né? Aqueles que conseguem dobrar, multiplicar os talentos, e aqueles que apenas escondem os talentos. Mas exatamente nessa conjunção daqueles que trabalham mais do que os que trabalham menos, é que é permitido, é que se há permissão de aprendizagem. Então nós aprendemos com os que avançam, e os que estão atrás de nós também aprendem conosco. Por isso,
queiramos nos aperfeiçoar, ensinemos da maneira melhor possível, com todo o amor e carinho que existe dentro dos nossos corações. Temos que tirar proveito dessa estrutura. Existem os que podem nos ajudar e existem aqueles que também podemos ajudar. E o caminho da caridade, da justiça e do amor é o único caminho que nos leva de retorno à casa do Pai. Então, com essas pequenas palavras, espero ter contribuído para a compreensão desses itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E reforço a nossa necessidade de pessoas que venham trabalhar conosco junto ao nosso lar Francisco de Assis. Juntem-se a nós. Vejam na nossa página, vejam os nossos referenciais e os nossos endereços. Ajudem-nos a transformar essa lição de paz e de amor.